Opa, Roger, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Bem. Maravilha. Então, só, o Fábio tá para entrar aí, deve estar do lado. É, acabei de falar com ele. Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Tava vendo um alto que vocês fizeram de Natal agora aqui no YouTube. Muito legal. Ah, é? Vocês estavam fazendo. Tava procurando alguns vídeos de vocês, né? Do pessoal do Grupo É? Tempo. Tava dando uma olhada, bem legal. Bem Que legal. legal, que Eu legal. tinha visto algumas coisas, né? Mas fui dar uma olhada mais agora, assim, mais aprofundada e tal. Gostei bastante, cara. Que legal. Que bom, que bom. Infelizmente o que a gente consegue fazer por vídeo, assim, para a internet fica muito aquém, né, das apresentações, né? Para a gente conseguir algo análogo seria preciso fazer algo, assim, no nível cinematográfico, né? Porque quando Sim, sim. a gente filma, né, uma parte de uma apresentação, assim, fica. Que deu uma falha aqui. Não, pois é, e é difícil, né, você ter uma captação de áudio, de vídeo que mostre o que está acontecendo ali de verdade, né, na realidade, né? Fica sempre, realmente não dá para ter uma ideia real, né? Pois é. A gente tá até pensando aqui em saídas, né? Porque não volta nunca, né? Então, o que era para ser Pois é. provisório, nosso trabalho aqui na internet, tá virando mais, tá indo mais longe do que a gente está imaginando, né? Legal, com certeza. Opa, acho que o Fábio entrou aqui. Fala, Opa, Fábio. boa noite, Boa noite. Boa noite, Fábio. beleza? Certo. Maravilha. Acho que dá para começarmos, então. Vamos lá. Vamos lá? Bom, Bom, então, bom, Fábio, quer fazer uma apresentação aí da live para o pessoal que está entrando, não viu o anúncio ainda? vamos sim. Então, seguinte, pessoal, né? Estamos aqui com mais uma live. Nós estamos nas últimas semanas falando sobre gêneros literários, né? E, assim, trazendo gente que bota a mão na massa aí nesses gêneros, assim, gente que faz a coisa acontecer realmente, né? Então, falar de conto, novela e romance, aí trouxemos um romancista aqui, um novelista, um escritor, né? O Diogo Fontana. Aí fomos falar de crônicas e trouxemos aqui o Paulo Briguet, que é um grande cronista contemporâneo, né? Falou com a gente sobre crônicas. Receber o Roger Campagnari, que é ator, né? E que vai falar com a gente sobre teatro. Então, olha só, né? Então temos o privilégio aí de um estudioso do teatro, aí, um ator, né? Para falar com a gente sobre teatro. Bom, quer se apresentar, Roger? Sim. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Bom, meu nome é Roger Campagnari, tenho 29 anos, sou formado em artes cênicas pela Unicamp, né? E o principal de ter passado por lá foi ter conhecido o Malé, né? Roberto Malé, com quem aprendi, né? Praticamente tudo de importante e acabei ficando tão ligado com ele que entrei para o Grupo Tempo, né? O Grupo Tempo é o grupo de teatro do Malé que tem a minha idade, né? O Grupo Tempo é desde 92, quando eu nasci. E então, assim, eu faço parte já de uma segunda geração, né? Seguindo aí o trabalho do Malé. Dou aula de teatro no Colégio Catamarã, tenho aqui nosso trabalho com o Grupo Tempo, né? Sou pai de filhos e, e é isso. Estamos na luta aí, né? Tava comentando que a gente tem feito alguns vídeos, né? Mas fica muito aquém do que é uma apresentação de teatro, né? A gente fica nesse meio do caminho, né? Não é nem cinema nem teatro, mas para a gente não enferrujar, a gente começou o trabalho aqui na internet, né? Já é desde o começo do ano passado e Por causa da pandemia. por causa da pandemia, isso. Ter Tá. como apresentar, a gente não queria ficar parado, né? E foi ótimo também, né? Tem o seu lado positivo de divulgar o trabalho, né? Isso foi muito bom. Sim. Legal. Então, você formou em artes cênicas, né? Ah, quer perguntar? Pode perguntar, Guilherme. Vai lá. Não, Isso. pode. Tá. Eu ia Mas perguntar.
Já perguntar a mesma coisa? Acho que é isso. Eu ia Tá. perguntar por que que você escolheu artes cênicas, como é que você começou a se interessar mais pelo teatro, né? A ponto de procurar uma formação nessa área já, né? Uma formação aí mais formal, né? Sim. Universitária e tal. Ó, no fundo, porque foi a única coisa assim, quando eu tava terminando o ensino médio, né? Que eu percebi que eu tinha feito por vontade própria, né? Assim, foi uma coisa que não estava ninguém me cobrando, né? Foi uma coisa que eu comecei a fazer assim e que eu percebi que eu fazia bem, assim. Então, eu falei, dentro das opções, né? Acho que é a melhor que eu tenho aqui agora. Eu nem queria fazer faculdade, eu era muito rebelde, né? Assim, não, eu queria já ir pros grupos de teatro. Mas aí, graças a Deus, eu cedi à pressão familiar, porque foi isso que fez eu entrar na Unicamp, né? E lá começar todo um processo de conversão, tanto de visão artística, né? Quanto de vida espiritual mesmo, né? Então, às vezes Deus aproveita até nossos defeitos, né? Por covardia, assim, eu fui para a faculdade e acabei encontrando uma Malé, né? Você Maravilha. você já fazia teatro antes, então, da formação? Você fazia no colégio, alguma coisa assim, algum Eu grupo? comecei a fazer teatro no colégio e eu sou de São Caetano do Sul e ali perto, em Santo André, tem uma escola livre de teatro, né? É uma escola bem famosa e talvez assim a escola de teatro mais brechtiana, marxista que tem assim no Brasil, né? Então mergulhei de cabeça lá assim, né? E queria ficar lá, não queria ter ido para a Unicamp. A gente via um pouco como uma coisa assim meio burguesa, né? E fazer faculdade e tal. Mas acabei indo, né? E foi muito bom. Fábio tá ouvindo a gente? Acho que o Fábio deu uma caída, agora voltou. Tô ouvindo mais ou menos, mais ou menos. Ah, tá. Tá meio. Você tá me Entendi. escutando, né, Guilherme? Eu tô escutando. Bom, Fábio, tá conseguindo ouvir a gente? Quer perguntar alguma coisa ou quer que eu siga aqui? Tá meio ruim a sua imagem. Tá, tá. Não, pode seguindo, pode tocando aí. Se tá ruim aqui, pode tocar. Pergunta Bom. aí, pode perguntar. Então, a última resposta não ouvi. Ele tá contando da Ah, escola, então você já fazia na escola, né? sem Fazia problema. escola e fiz depois escola livre de teatro. Uma escola Certo. já com mais técnica, assim, né? Tava comentando que é uma escola brechtiana, né? O Brecht dentro aí do teatro, né? Uhum. Ele dizia que o único espectador que compreenderia suas peças perfeitamente aí seria o Marx, né? Então, eu venho dessa formação, né? Então, quando eu encontrei com o Malé, falando sobre Aristóteles, né? E falando um pouco sobre o que seria de fato, né? O gênero dramático, né? Porque na minha cabeça o teatro era bem um instrumento político, né? E aí foi um choque, né? De primeiro momento, mas graças a Deus a luz permaneceu, né? E as trevas se dissiparam. Mas, assim, você lia teatro? Porque tem um certo problema, para mim é um problema, né? Eu quero ler Shakespeare, por exemplo. Eu queria ver Shakespeare, na verdade. Mas é difícil ter montagens, né? Mesmo aqui em São Paulo, que é uma cidade grande e tal, movimentada, é difícil encontrar. E quando encontra alguma coisa meio diferentona, alguma coisa. Bom, Construção da peça. é difícil achar. Como? Uma desconstrução da peça, né? E exatamente, alguma coisa assim, uma desconstrução da peça, de tudo, das personagens então tem que recorrer assim à leitura. Só que teatro parece que não foi feito para ser lido, né? Foi feito para ser encenado, Sim. né? E como quando antes de entrar, você lia teatro, você teve um contato primeiro pela leitura ou já foi vendo o teatro, fazendo a coisa? Foi principalmente fazendo, né? Isso acho que é a grande vantagem de fazer aula de teatro, né? É ter essa possibilidade de você encenar os textos, ver os textos sendo encenados pelos outros atores, né? Da turma. Graças a Deus, minhas primeiras professoras, elas eram bem assim, de montar o texto mesmo, né?
Então, foi esse contato mesmo de interpretar ali, de fazer, porque aí você acaba compreendendo mesmo de dentro, né? E isso já pode até ser uma pista para como ler uma peça de teatro, né? De fato, tem o seu ator que representa aqueles personagens, lendo em voz alta, algumas falas que, né, sejam mais assim, momentos cruciais da peça, né? Às vezes porque às vezes a peça em voz alta o tempo inteiro pode ser meio cansativo, né? Mas algumas cenas, imaginar os atores no palco, né? Porque às vezes a gente lê teatro imaginando como se fosse um filme, né? A cena se passa num campo de guerra, a gente imagina um campo de guerra, mas está se passando no palco, né? E isso é importante para dar a dimensão dos atores ali tendo que representar nas suas ações o lugar. Isso é uma coisa que a gente leva pouco em consideração, né? Então, foi principalmente fazendo. Depois de bastante tempo mesmo, porque mesmo na Unicamp a formação assim teórica e de repertório de peças é muito fraca, né? Assim, a gente é mais prática mesmo. Então, eu estou correndo atrás do prejuízo até hoje, assim, vou ver se esse ano eu termino as obras completas do Shakespeare, depois de tanto tempo formado, né? Então a gente fica correndo atrás, assim, né? Porque se for, dependendo das escolas, da própria universidade, hoje em dia se dá pouquíssimo valor, né? A história do teatro como um repertório mesmo, né? Não só como aquela coisa de museu, assim, que sei o que aconteceu, né? Não, absorver isso de fato, né? Sim. Inclusive, acho que é legal falar para o pessoal, você que tem essa prática, porque a gente que está de fora e a gente que não tem costume de ver peças, tem gente que não tem costume porque realmente nunca se interessou, não conhecia, tem gente que já tentou ir e a experiência não foi boa, né? Muitas vezes não é boa a experiência. Mas explicar para o pessoal, assim, porque a gente às vezes imagina, quando a gente não conhece, que o teatro é basicamente um texto, quer dizer, aquela parte verbal que vai ser falada por alguns autores, quer dizer, é simples diálogo e narração, como se fosse qualquer texto, outro texto escrito, né? E aí chega alguém lá e só mexe o corpo, né? Fazendo diálogo, outro narra, tal. E não é só isso, né? Tem mais coisa aí no teatro, né? Sim, e se a gente pegar a própria palavra drama, né? Que significa ação, ela já dá uma pista, assim, mesmo o texto, que é o que a gente pode ficar, né, de uma peça de teatro. O texto, a gente ficou com o texto, mas o texto ali era um elemento, né? A gente tem que entender esse texto como ação humana que se torna presente, né? É um outro uso da palavra, diferente de um escritor, né, de romance. Essas palavras, elas estão assim, cercadas por ações humanas, né? O principal substância principal do teatro, né? A forma material, a causa material, né, do teatro são ações humanas, né? Das quais as palavras são uma parte, um norte, né? Que é fundamental, né? Porque elas que dão o enredo, mas elas estão incluídas aí, né? Elas não servem para ser narradas, né? E isso abre espaço para muita coisa, né? Dentro de cada frase, cada entonação que você dá, cada palavra que você escolhe dar uma ênfase, né? Dentro de uma frase, isso muda tudo, né? Então, acho que é uma das coisas mais importantes para entender, assim, do que de fato se trata o gênero dramático, né? É entender que ele é um gênero que aponta para ações, né? Que vem das ações, aponta para ações e que todas as palavras que ficaram ali naquela obra literária, que é a peça escrita, né? Elas estão, na verdade, inseridas dentro desse contexto, né? De uma ação representada, que se torna presente naquele momento, né? Perfeito. Bom, Roger, como é que você vê hoje o teatro no Brasil? Tem o Grupo Tempo, fala um pouquinho do Grupo Tempo, um pouco mais, para o pessoal entender qual que é a perspectiva, qual que é a abordagem do pessoal, como é que o pessoal trata essa questão, o teatro. E fala para a gente se tem mais grupos aí que vocês recomendam, que vocês estão observando, que vale a pena acompanhar, porque tem muita coisa aí que, assim, eu conheço muita gente que foi no teatro e não teve uma experiência legal.
foi lá porque leu uma peça antes dela ser encenada, e aí quis ver a peça e a experiência não foi boa, não correspondeu, Sim, né? é, Não foi interessante. Ou só assim, quando são as peças mais, essas peças meio pops, né? sim, De comédia, aquela coisa assim, meio global, né? Agora, assim, teatro mais clássico não acha, né? Sim. Como... sim, e isso é um problema, como professor de teatro, muitos pais me perguntam, né, uma peça para eu levar meu filho, né, meu filho está gostando muito das aulas, tem algum curso que você recomenda para ele fazer? Eu fico assim, olha, é difícil, né, hoje em dia, nossa, de fato não dá para botar a mão no fogo por nenhum curso, nenhum grupo de teatro, mesmo quando tem alguma coisa que você acha que está caminhando bem, aí você vê uma coisa que você, né, estranha. E mesmo o nosso trabalho também, eu não tenho coragem de recomendar como modelo. Ah, não, veja o nosso, que aí sim você está vendo o melhor do teatro, tá entendendo? É quase assim, o que a gente faz é uma tentativa de respirar depois de um naufrágio, que é a situação do teatro no Brasil. Eu vejo como assim, quase como que não há. Assim, ou há nesses nichos muito específicos, como o teatro comercial pop ali, que serve quase como cantor de churrascaria, né? A gente não fala que aquilo é a música brasileira, né? Aquele cantor que toca de fundo para um programa, né? Essas peças que a gente fala, às vezes, né? Dos atores globais, é tipo isso, né? Um elemento ali dentro de um programa, dentro de uma saída da noite, a gente vai, né? Não é um elemento de formação cultural, né? De uma cultura que se propõe a elevar as pessoas, né? Ou você vai para o ambiente artístico muito restrito, né? Que você tem os artistas fazendo peças para artistas e ninguém vê, ninguém se interessa, porque é isso. Uma vez a gente foi apresentar num festival, né? E meu pai que não tinha nada a ver com arte, foi lá, né? E assistia. Minha peça era a última. Aí depois que ele acabou tudo, ele falou: nossa, graças a Deus, quando chegou a sua peça, eu comecei a entender alguma coisa. Porque até então é aquele estado que o pessoal vai e sai de lá se sentindo muito ignorante, né? Porque o povo brasileiro é humilde nesse sentido, né? Eles vão ver uma apresentação de teatro toda maluca e aí eles saem pensando que a culpa é deles, que não tem cultura suficiente, né? Eles confundem, né? É muito comum esse tipo de confusão. Então, assim, de fato, o que eu vejo de fruto do trabalho no teatro hoje, pelo menos aqui, né? Campinas, São Paulo, assim, o que eu vejo de bom é fruto do trabalho do Malé mesmo, sabe? Que o que eu tenho proximidade é o Grupo Tempo aqui, os Geraldos também, é um grupo de teatro aqui de Campinas que tem algumas peças dirigidas pelo Malé, né? E só, né, se for pensar, pô, isso é pouquíssima coisa, né? Então, a situação do teatro no Brasil eu vejo assim, como inexistente. Já foi muito melhor, porque assim, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Nelson, né, grande dramaturgo, lá no Vox Populi, né, aquele programa antigo, tá? E aí ele falou assim, não, eu sou super popular, o povo me ama, tá, o povo me conhece, o cara vem me abraçar na rua, tá? Mas aí o pessoal foi perguntar lá no Rio de Janeiro, pro pessoal se eles conheciam as peças do Nelson Rodrigues. Eles conheciam o Nelson Rodrigues, talvez pelas crônicas e tal, né? Mas pelas peças não. Então, assim, já tinha algum problema ali E o Nelson fala de uma proximidade do teatro com o povo. Ele tentava fazer isso, trazendo, assim, personagens e temáticas, ainda que dentro de uma estrutura clássica, né, que ele conhecia bem a coisa, mais personagens e situações mais populares, mas mesmo assim não atraía suficientemente o povo, né? Já teve algum momento, então, que o teatro, do ponto de vista assim, da aceitação popular, foi melhor, assim, do grande teatro, por assim dizer? Olha, vou responder assim, é bom avisar, né, que eu não sou um estudioso da história do teatro no Brasil, assim, né? Ainda tô lá nos gregos, no Shakespeare. Uma hora eu chego no Brasil no século, né, 19, 20, mas assim, do que eu já pude ver, o Brasil nunca teve uma tradição teatral como, né, alguns países europeus, assim, né?
de fato, mesmo na época de maior popularidade do teatro, teatro de revista, era uma coisa bem voltada para as fofocas do dia, né? Para aquele show de entretenimento, né? Agora, a gente teve grandes dramaturgos, né? Como o Suassuna, o Jorge Andrade, o próprio Nelson, mas que não é que não conseguiram, mas porque não é uma responsabilidade deles, né? Mas eu digo assim, isso não se constituiu um grande momento, né? Foram pessoas, né? Foram indivíduos que se destacaram. É diferente de você falar que nem do movimento literário na poesia brasileira, né? Ou na própria música popular brasileira do começo do século XX, ali, onde você tem uma geração aqui, né? Isso, até onde eu posso ver, nunca teve, né? O que eu acho que teve de mais rico é quando você, que está se perdendo também, é quando o teatro é um dos elementos das manifestações populares, né? Desses folguedos, do reisado, sabe? Onde você tem um elemento de caracterização, de representação, mas não é teatro como a gente chamaria hoje, né? Dentro da tradição ocidental, assim, né? As pessoas não vão lá, pagam ingresso, começa a peça, né? Tá inserido, tá muito próximo do contexto ali do dia a dia, né? Das pessoas, e é um pouco que a gente tenta fazer, assim, né? E por esse caminho, né? O Alto de Natal, o Guilherme estava comentando, né? Que ele viu um pedacinho. O nosso Alto de Natal é isso, né? A gente se propõe a apresentar em dezembro, assim, época de Natal, só em lugares onde esteja acontecendo já alguma coisa. Então tem lá o Natal dos Pobres da Toca de Assis, a gente vai lá e apresenta a peça para eles, aí a gente vai na festa do pastel da paróquia da esquina, aí fala um momento e apresenta a peça, porque se a gente levasse essa peça para um teatro e chamasse as pessoas para ver, ninguém iria, né? Por dois motivos: primeiro, porque elas não têm esse hábito, e segundo, porque o histórico, né, que se tem de ter ido ao teatro não condiz com aquele tipo de peça que a gente está fazendo, né? A pessoa, ela não vai porque ela não espera encontrar aquela peça ali, ela espera encontrar outras coisas. Então já tem, né, toda uma carga aí, de memória de que, assim, putz, esse negócio de arte, ainda mais teatro, assim, que teatro nunca dá para ser muito pop, né? Ele nunca vai chegar a ser como a música, como o cinema, porque é isso. Quanto de pessoas você consegue colocar para ver uma apresentação? Né? Raramente vai passar de 500 pessoas, então nunca vai ser uma arte de mídia, né? Sim. Então você falou que assim, que na Europa, claro, tem os países com uma tradição teatral já bem consolidada, tá? Por lá ainda tem assim, alguma coisa mais mesclada de montagens mais tradicionais, ou vai por essa coisa mais da desconstrução também? Eu tenho algumas experiências assim, de na internet, mas não teatro, né? Por exemplo, ver óperas, por exemplo, né? E você chega lá, sei lá, vai ver o Mozart, daí o pessoal tá de terno e gravata, tá assim, o cenário todo diferente. Então eu falo, pô, você não parece Mozart, né? Que tem alguma coisa de teatro aí. Eu não sei se o teatro, ao pé da letra, também tá indo nessa vereda, né? Essa é uma questão muito complicada, porque se a gente quiser montar uma peça do Shakespeare e ter um efeito análogo ao que ele teve na época, né? A gente tem a gente não pode montar o Shakespeare exatamente como ele montou. Porque para as pessoas aquilo vai ter um efeito de distanciamento. Vai parecer uma obra, um registro histórico. E aí o efeito não vai ser análogo. Ele vai ser outro, distinto. Entendendo? Então, na época era popular. As pessoas iam lá do mendigo à rainha, assistiam a mesma peça. Hoje, se eu pegar o texto do Hamlet, né, e encená-lo integralmente, né, que dura umas 6 horas de apresentação, né, nem o mendigo e nem o presidente vão assistir, tá entendendo? Não dá, é impossível, né? Aí você entra numa obrigatoriedade de fazer uma releitura, mas aí que é o perigo, né? Essa releitura, ela pode
tentar preservar a essência da peça, né? E fazer as adequações necessárias, como qualquer intérprete faz, né? Ele faz uma mediação entre o clássico e o Suassuna fez isso em texto, né? O Suassuna, ele pega, por exemplo, a comédia dell'arte, os autos medievais e transforma isso em algo próximo do povo brasileiro, né? Isso é muito raro de ver, feito com maestria, ele consegue fazer isso. O ator tenta fazer isso na cena, né? É um pouco diferente. Só que você pode também, aí que entra a coisa da desconstrução, que é você usar só a aparência da coisa. Eu uso o nome Hamlet, eu uso algumas situações, mas a essência eu mudei. E isso que é difícil, porque não dá pra gente categorizar assim, esta montagem, né? Eles estão fazendo o Hamlet como era feito. Não dá para estabelecer uma regra. Você precisa ver montagem por montagem para saber se eles conseguem preservar a essência disso e tornar acessível ou não. Eles desconfiguram, né? E reduzem Hamlet a um jogo de poder, né? A um problema de complexo de Édipo. Tá entendendo? Você pode reduzir a peça ou você pode fazer uma mediação para que ela seja entregue, vamos dizer, com o melhor dela, né? Então, isso é muito difícil, né? E eu vejo, por exemplo, o Teatro do Globe lá, né, na Inglaterra, o Teatro do Shakespeare, eles têm apresentações semanais de peças do Shakespeare. E algumas eu percebo que chegam a ficar desconfiguradas, né? Já não. E outras eu percebo que, olha, parece que eles conseguem manter, né? A própria Royal Shakespeare Company monta filmes, né? Aí tem filmes que você vê e você fala, pô, aqui eles acertaram, né? Agora a gente viu um do Rei Lear recentemente, putz, eles erraram, eles, tá entendendo? Bagunçou, eles tentaram. Então, não é problema de adaptar, de fazer uma releitura, de fato, você tem que ser um artista para conseguir fazer isso também, né? Isso é o que faz você sair do âmbito pedagógico. E, por exemplo, a gente na escola, né, eu e minha esposa somos professores, a gente monta muitos textos clássicos com os alunos, né? Só que tem aquele caráter pedagógico. A gente está montando, a gente vai contar a história, né? Para um nível de arte já, assim, com finalidades artísticas mesmo, onde você tem que ser, assim, você tem que ter um pouco da genialidade do Shakespeare para conseguir isso. Um pouco, né? Porque, assim, ele fez o maior trabalho, mas você precisa de um pouco disso. Não dá para eximir o artista dessa responsabilidade, né? De se fazer acessível ao seu tempo e, por outro lado, manter a essência daquilo que ele está transmitindo. Isso é difícil, né? Então, isso se aplicaria também, claro, ao teatro grego, por exemplo. Você teria que fazer uma montagem do Édipo com alguma coisa, com uma roupagem mais contemporânea, por assim dizer. Isso. Assim, e é isso. Só que com roupagem a gente não precisa entender uma transposição literal para os dias de hoje. O Édipo não precisa ser o presidente. Ele pode ser um rei da Grécia, daquele tempo. Tá entendendo? Ele pode usar um figurino grego. Não é a questão de fazer uma transposição para os dias atuais. Mas, por exemplo, você não pode chegar com a música grega. Primeiro porque você vai colocar português na métrica grega lá. Não vai dar certo, né? Aí a gente escuta aquilo, parece tudo meio dissonante, né? Putz, não estou entendendo. Não vai dar para apresentar num lugar para 7.000 pessoas, né? A não ser que seja num campo de futebol, mas só no fato de ser no Morumbi já faz o negócio ficar meio estranho, tá entendendo? Eu vou apresentar. Assim, os elementos, você não consegue fazer tal e qual. Então, você vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas é que vão determinar o quanto você consegue preservar e tornar acessível, né? Que é o grande desafio no caso do ator, que é um intérprete por, né, assim, por natureza, né? Eu não sou dramaturgo, né? Existem alguns atores que foram, mas então eu sempre vou montar um texto que não fui eu que escrevi para o momento, né, atual. E a gente não encontra também dramaturgos vivos, né? É raro achar algum que você fala assim, putz, quero montar a peça desse cara, né? É muito difícil mesmo, né?
Certo. Você falou, Roger, ali atrás, eu acho que é interessante para conversar com o pessoal, que se montasse tal como o Shakespeare fizera, tal, não ia ter o mesmo efeito. Quer dizer, então o teatro tem um efeito, né? Que efeito é esse aí? O que é? O que o teatro causa? Assim, muito amplamente, sem entrar na divisão dos gêneros, né, dramáticos, o teatro ele proporciona que você reviva uma situação, né, na sua imaginação, só que apoiada por imagens tanto visuais quanto sonoras, né, representadas naquele momento, né? Então, por exemplo, por exemplo, ler um romance dá mais trabalho do que ver uma peça de teatro ou um filme, né? Exige mais, né, da pessoa. O teatro te dá um pouco mais pronto, aí o filme mais ainda, né? Então, essa coisa de dar a imagem pronta, ele faz com que seja muito, muito impactante, muito impressionante. Ele impressiona, né? Ele causa impressão de imagem com muito mais força, intensidade do que a leitura de um romance. Por quê? Porque a leitura do romance depende mais de quem está lendo, né, do que o espectador que está vendo a peça. Dá para entender? Sim, sim. Então, ele tem essa capacidade de quando você, por exemplo, vê uma peça de teatro e embarca naquela história, os atores conseguem, né, te colocar para dentro, te fazer viver aquela imaginação, aquilo se tornou uma imagem, uma memória para você, né, imaginativa, quase tão potente como se você tivesse vivido na carne, né, aquilo, porque você viu o personagem morrendo, você viu o personagem, né, matando, amando, né, você viu esses gestos, né, representados, eles não foram narrados para você imaginar, né, eles foram representados. Então, o impacto, eu acho que a grande diferença, né, porque tanto uma peça quanto um romance são narrativas e te proporcionam uma vivência imaginária, né? Mas a questão da representação para o teatro, ela é muito forte, tanto que é muito engraçado que os alunos, que todo ano a gente monta uma peça, né? Com a turma, no final do ano a gente apresenta essa peça e tudo mais, e eles nunca esquecem essa história, né? Sendo que às vezes um livro que eles leram aquele ano eles esquecem, eles não conseguem, porque aquilo foi mesmo assim, né? A gente poderia até usar, né, essa expressão, encarnado. Você encarnou aquele personagem, né, no sentido de pôs na sua carne, você deu uma vida, né, para ele, você emprestou um pouco ali, né, o seu corpo, a sua voz, todo o seu organismo psicofísico para ele. E isso faz com que essa impressão seja muito forte, né? E Roger, ainda nessas diferenciações, explica para o pessoal um pouquinho a diferença disso para o cinema, né? Porque parece que o cinema tem alguns recursos que o teatro não tem. Por outro lado, o cinema não consegue transmitir algumas coisas que o teatro transmite, né? Sim. Primeiro essa diferença de que o cinema dá tudo, né, em geral, né? Então, por exemplo, tá frio, então põe lá neve, põe, né, vento, põe. E se você for fazer essa diferença de teatro dentro da caixa preta ali, né, para o teatro de rua, isso ainda é mais, né? Esse efeito ainda é mais gritante, porque você não tem iluminação, você não tem efeito acústico, você não tem, né? Tudo ali. Então eu preciso dar. Se está nevando, eu preciso dar isso com o meu corpo, né? Eu preciso dar isso na minha ação, né? Se anoiteceu, como que eu mostro isso também, né? Então, isso exige do ator um trabalho maior e o público ele se torna mais participativo disso, né? Ele também compõe junto com o ator ali, né? Mais do que no cinema. Além disso, tem o elemento do contato visual. Isso, né? A gente sabe que faz diferença. Eu acompanho o trabalho de vocês dão aula presencial, né? Vocês sabem como isso é diferente, né? Eu posso explicar a mesma coisa, o aluno pode ser muito interessado, mas o fato de eu estar ali para ele, falando com ele, né?
vendo cada reação no rosto dele, possibilita que a minha comunicação seja muito mais eficiente, né? Eu estou vendo a reação das pessoas na hora que eu estou fazendo. Isso faz com que nenhuma apresentação seja igual à outra, né? Diferente de um filme que, uma vez gravado, né, será para sempre o mesmo. Isso é ótimo para os cineastas, né? Assim, porque você não precisa ficar fazendo de novo, né? Teatro dá uma trabalheira no cão, porque você tem que fazer de novo, né? E chamar 10 atores, e a produção, né? Mas porque tem essa coisa do contato visual, né? Representação, né? Ela é mais intensa. Eu mesmo, assim, pensando sobre cinema, teatro, né? Não que eu tenha lido isso em nada, são reflexões minhas mesmo, mas eu acho que o cinema, ele não é uma outra coisa além do teatro, ele é só uma derivação específica dentro desse gênero que é narrativa simbólica representada, né? Segundo a divisão do Olavo lá, né? Na teoria dos gêneros literários que ele faz, né? Tá dentro da narrativa simbólica representada, né? Ali feita no desenho. Só que ela é vamos dizer, é uma ramificação dentro desse tipo de arte, né? De gênero. Mas enfim, eu estou dando uma opinião aqui, né? Então, passível de contestação. Não, acho que é por aí mesmo, né? Eu perguntei pelo seguinte, já aconteceu de eu ver um filme muito bom sobre uma peça e depois ver a peça. E apesar do filme é realmente mais fácil de você assistir, às vezes até um pouco mais cômodo você assistir um filme, só que a peça, apesar de você não ter aqueles recursos ambientais, edições, etc., parece que a coisa marca mais fundo. Você lembra do timbre da voz do ator, você lembra de algum detalhe ali do cenário que nem é tão importante para a coisa, mas você lembra daquele seu contato, fica mais pessoal e parece que marca mais profundamente, né? Assim, experiência pessoal, né? Não sei o quanto isso... Não teorizei isso, mas é uma experiência que eu já tive, então, por isso a pergunta, né? Interessante isso. Até porque você precisa estabelecer uma relação ali na hora, né? Tanto que você vê que existe uma coisa dentro do teatro, de toda apresentação, que é assim... como que vai ser meu primeiro contato com o público, né? Se é uma peça de rua, eu vou chegar cantando, né? Normalmente é um recurso muito utilizado. Que música, né? Se é uma peça que as pessoas entram, que música tá